Nos anos 80, um herdeiro da Gucci fez o impensável. Denunciou o próprio pai ao fisco. O pai, o homem que tinha transformado a marca no império global, foi condenado e preso aos 81 anos. A guerra entre os herdeiros consumiu a família em processos e em 93 o último Gucci vendeu tudo. Hoje, a Gucci fatura bilhões e não existe um único Gucci dentro da Gucci. A história que eu vou te contar agora começa de um jeito muito parecido e que é muito comum. Um herdeiro que chegou para mim com a frase dura, porém frequente. Para a empresa profissionalizar, meu pai precisa deixar a presidência. De fora, parece a mesma história, parece um golpe, traição, mas ela termina no lugar oposto da Gucci. E a diferença das duas está numa única pergunta que eu vou te entregar ainda nesse vídeo. Bem, eu sou Adelânia Santos, mentora executiva, e esse herdeiro foi meu mentorado num trabalho de meses focado em liderança, autonomia e governança. Lógico que aqui a gente vai manter a confidencialidade. E aqui eu preciso ser honesta sobre o meu papel. Eu não estou ali para dar razão ao cliente nem para tomar partido na família. Estou ali para ajudar a separar o que parece do que é. Se você vive a realidade de uma empresa familiar, como fundador, herdeiro, sócio, esse caso pode ser o mais importante da série para você. A empresa da família é um grupo grande, mais de 1000 colaboradores, várias unidades, um grupo que cresceu de verdade, mas que agora precisava de estrutura para continuar crescendo. E ele é do tipo brilhante e técnico. Entende de processo, de número, de operação, como poucos. Mas estava travado num papel de gerente técnico, no centro de tudo, apagando incêndio, profundamente frustrado. Queria autonomia, queria estratégia, queria voar. E esbarrava numa empresa que ainda era conduzida no modelo do fundador, seu pai. Foi desse incômodo que nasceu a frase. E quando ela veio, a primeira coisa que eu fiz não foi concordar nem discordar, porque esse não é o meu papel. Foi fazer uma pergunta. O que aconteceu para você chegar a essa conclusão? Porque eu precisava entender se aquilo vinha de argumentos ligados ao negócio ou dos interesses dele. E o que pareceu por baixo da frase, ninguém da família estava enxergando. Bem, primeiro, um fundador sobrecarregado. O pai carregava uma carga operacional que já não era sustentável. O que o filho traduzia como ele precisa sair tinha, na raiz, uma preocupação real com o peso que o fundador carregava sozinho. O segundo ponto muito importante, um negócio pedindo governança. A empresa tinha crescido no talento e no esforço de uma pessoa, mas talento individual não é escalável. O que faltava não era mais heroísmo, era estrutura, papéis claros, regras de decisão. E a terceira e a mais delicada, ele não sabia separar o problema executivo do vínculo familiar. A ideia de gestão até estava certa, mas chegava com cara de ataque pessoal. O conteúdo certo, na forma errada, detonava tudo e criava resistências. E isso não é exceção, é padrão. Numa pesquisa global da Deloitte, a resistência do líder atual em passar o bastão aparece entre as 3 maiores barreiras à sucessão. E no Brasil, só 28% das empresas familiares têm algum mecanismo para resolver conflito. Ou seja, a próxima geração quer avançar, o fundador resiste e não existe estrutura para o atrito. Era exatamente esse o cenário. E a pergunta que decide tudo, a que separa esse caso do caso Gucci, eu fiz na sessão seguinte. Guarda esse ponto. Esse é o terceiro caso da série de bastidores reais da mentoria executiva. A do gestor, que quase é demitido, e a do treinador da elite europeia estão na descrição. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve no canal. Mas voltando aqui à história. A pergunta era essa. Isso é sobre tirar o seu pai do poder ou sobre proteger o fundador e organizar a sucessão? Ele ficou em silêncio, porque são duas coisas completamente diferentes, que estavam vestidas com a mesma frase. A partir da resposta dele, o trabalho aconteceu em 3 frentes. Vamos lá. Frente 1, separar os papéis do vínculo. Esse foi o coração de tudo. Pai não é a mesma coisa que presidente. Filho não é a mesma coisa que executivo. Numa empresa familiar, cada pessoa usa vários chapéus. Família, sociedade, gestão, e o conflito nasce quando eles se misturam. Quando ele entendeu que podia discordar do presidente sem estar atacando o pai, o tom de tudo mudou. E eu te pergunto, aí na sua empresa, quando você discorda numa reunião, com qual chapéu você está falando? Escreve nos comentários, porque essa resposta revela muito sobre o cenário que você está vivendo. Frente 2, reposicionar o próprio herdeiro. Um plano de 90 dias
dias para ele sair do papel de gerente técnico, construir camadas de gestão abaixo dele, desenvolver gestores e adotar a postura de mentor, ao invés de dar a resposta pronta para os seus liderados. Ele parou de ser o gargalo e virou desenvolvedor de gente. Frente 3. Construir governança. Reuniões com pauta, alçadas de decisão claras, matriz de cargos e salários, formação de acionistas e uma tutoria de herdeiros baseada em mérito, não em sobrenome. A empresa começou a ter regras que independem de quem está na sala. E aí veio o reframe que mudou a história. A resposta da pergunta que eu te pedi para guardar lá no começo do nosso vídeo. Não se tratava de tirar o pai, tratava-se de elevar o pai. Levá-lo para um papel de conselho, preservando a saúde e a qualidade de vida dele, enquanto o negócio ganhava uma gestão profissional. A mesma proposta da frase original, com outro significado e outro resultado. O que mudou não foi só o organograma, foi ele, o filho. Saiu do centro operacional e passou a atuar como executivo estratégico, desenvolvendo gestores, delegando com método, construindo estrutura em vez de carregar tudo nas costas. A relação com o pai deixou de ser um cabo de guerra e virou um projeto comum: governança, sucessão e o cuidado com o fundador, dentro e fora do trabalho, porque no fim, empresa familiar é feita de gente que se relaciona e a família é muito importante. Aquele que entrou nesse processo como o herdeiro que queria destituir o pai, se tornou o herdeiro que aprendeu a honrar o pai, protegendo ao mesmo tempo o fundador e a empresa. 3 coisas que esse caso deixa para você refletir. Bem, 1. Em empresa familiar, a fusão mais difícil não é entre empresas, é entre papéis e relações. Separar pai de presidente, filho de executivo, é o que torna uma sucessão bem feita e possível. 2. Muitas vezes a intuição do herdeiro está certa e a forma está errada. Uma boa ideia entregue como ataque vira conflito. O trabalho é sobre a forma tanto quanto sobre o conteúdo. 3. Governança não é burocracia. É o que permite que a empresa dependa de regras e não de heróis. E é o que protege as relações da pressão do dia a dia. Volta comigo na Gucci por um instante, tá? As 2 famílias desse vídeo tiveram o mesmo ponto de partida. Um herdeiro convencido de que o pai precisava sair. Uma transformou isso em guerra e perdeu a empresa e a família. A outra transformou em governança e saiu com as 2 mais fortes. O conflito era o mesmo. O que muda, o final, é a pergunta que você faz quando ela aparece. Me conta nos comentários. Na sua empresa familiar, os papéis estão claros e os chapéus de família, sócio, gestor vivem se misturando? Eu leio e respondo, tá? Ao seu comentário. Se você estiver vivendo um impasse de sucessão ou governança, o link para falar comigo está aqui embaixo. E no próximo caso da série, se prepare que nós vamos falar de um herdeiro que foi trabalhado na mentoria executiva até virar CEO. Ele passou de um herdeiro sem identidade ao CEO do negócio. Te vejo lá.